Salve, salve, fã da velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais uma etapa da Indy Next, categoria de base da Fórmula Indy, que vamos acelerar a partir de agora de Elkhart Lake. Etapa de Road America, segunda etapa do final de semana. Ontem, Luke Hughes venceu pela primeira vez na temporada, é o sétimo vencedor diferente em 9 etapas. Vamos para a 10ª corrida, campeonato que tem Nikita Johnson na primeira colocação, tem Enzo Fittipaldi na terceira posição. O Enzo, que na prova de ontem não teve um bom desempenho, o Enzo acabou se envolvendo num acidente no começo da prova e acabou chegando na 22ª colocação. Mesmo assim, ele é o terceiro colocado no campeonato, tá ali na briga com o Nikita Johnson e outros pilotos. Eu sou o Thiago Alves, vamos acelerar juntos a partir de agora para mais 18 voltas de emoção. Detúlio, o argentino, é o pole position. Enzo larga em sétimo, o outro brasileiro, o Nick Monteiro, larga na 22ª colocação. Quem está junto comigo nessa é Vitor Martins, que acelera junto comigo. Vitor, a gente tiver aí o Luke Hughes, vai largar em quinto na prova de hoje, foi o vencedor da prova de ontem, mas quero saber o que podemos esperar da Indy Next. Tudo jóia, Vitor? Um abraço. Tudo bem, Thiago? Um abraço para você, para os amigos Disney Plus e ESPN que nos acompanham nessa jornada dupla, Next e Indy principal. Podemos esperar algo muito parecido com ontem e entendo que os pilotos devem ter sido aconselhados por suas equipes para ter calma, sobretudo nas largadas. Nós tivemos uma prova de ontem de 20 voltas, basicamente concentrada no final dela, em bandeira verde. Nós tivemos a largada principal, 2 relargadas e nelas sempre acontecendo um incidente, seja no começo, no meio e no fim do pelotão. Para Enzo Fittipaldi fica o aprendizado de ontem, cometeu um erro ali na frenagem na primeira largada que levou basicamente a sua retirada da corrida, embora tenha terminado depois que a equipe consertou o braço de suspensão do seu carro. Larga na mesma posição de ontem, mas de novo, precisa ter cautela porque ele pode ganhar posições no começo da largada e entender como os demais pilotos vão se comportar, entendendo de novo que ontem foi um caos sempre em que houve a bandeira verde justamente nas primeiras curvas. Muito piloto interessante querendo ganhar a primeira prova e mostrar serviço para quem sabe conseguir alçar um degrau mais alto em 2027, Thiago. Até porque a dança das cadeiras está muito grande para o ano que vem, tem muita gente brigando. Passa aqui o carro do Enzo, você vê o carro 67, que é o carro do brasileiro. Enzo, que venceu 2 provas nessa temporada, já largando mais atrás, inclusive. Você vê o Jack Beaton, chegou em quarto na prova de ontem, larga em terceiro na prova de hoje. O Enzo, ele chegou na primeira colocação na primeira prova em Indianápolis e também na prova de Detroit. Provas que ele largou atrás. O problema do Enzo foram realmente essas etapas mais complicadas, como em Gateway, que teve um problema no seu carro antes da sessão classificatória e quase não correu na prova, que iria zerar em pontos no campeonato, mas conseguiu participar e ainda foi o 13º colocado. E também ali o problema no toque de ontem e também na etapa de St. Pete. Nas demais etapas, o Enzo tem um aproveitamento muito bom, quase sempre no pódio em todas as etapas. Ficar de olho no que pode fazer o Enzo Fittipaldi. O Nick Monteiro, ele é o 22º colocado no campeonato. Vamos juntos nessa, você já pode participar conosco, Indy na ESPN. Indy na ESPN, a mesma hashtag da Fórmula Indy, afinal você sabe, a maior e melhor cobertura da Indy do Brasil é aqui na ESPN, no Disney Plus. Grid largada com Alessandro Detúlio e Nikita Johnson, o líder do campeonato, na primeira fila. Jack Beaton com Matteo Nannini na segunda. Luke Hughes, vencedor de ontem, com Josh Pearson. Enzo Fittipaldi com Juan Manuel Correia, pilotos passagem na Fórmula 2, na fila número 4. Passando aqui o grid largada, seguimos com o Taylor e o Rowe, o Murray e o Garcia, Cullen e o Missig, ali o Bryce Adam com o Timek Kucharczyk. Vitor Martins me ensinou a falar o nome desse piloto ontem. Kucharczyk, muito obrigado. Ele que é o vice-líder do campeonato, Kucharczyk. Salvador de Alba com o Colin Kaminsky. Também tem o veterano Ricardo Scotto com o James Rowe. Nicolas Tati com o Nick Monteiro na fila 11. Carson Etter com Alexander Koreiba, também envolvido em acidente com o próprio Nick Monteiro na corrida de ontem. São as 12 filas da prova de hoje. E ainda não teremos mais ninguém, são 24 carros, 12 filas para você que vem com a gente. Indy na ESPN. Lembrando que daqui a pouquinho, 3 da tarde, o grande prêmio de Road America, aí mesmo em Elkhart Lake. Vamos com a categoria principal, vamos com a Fórmula Indy, que tem, Alex Palou de novo na pole position. Mas temos
Caio Collet foi quarto no warm-up, nono nas tomadas de tempo, vai largar em oitavo na prova de hoje, mas vamos ver o que aconteceu com o Enzo. Olha só, o Enzo em St. Louis, o carro dele ficou pronto depois de um vazamento na hora da largada. Ontem teve o problema na largada e foi lá para a garagem, foi resgatado pelos seus mecânicos, fizeram esse remendo na suspensão para ele poder correr na prova. Ainda bem que não aconteceu nada, né, Thiago? Ainda bem que não aconteceu nada, porque não era uma imagem das mais bacanas você ver esse carro ser remendado. Vamos ouvir a entrevista pré-corrida dele. Vai largar em sétimo hoje o Enzo, provas constantes, hoje é um bom dia. Você vai capitalizar hoje? I'll just go out there and do my best. It's racing, you have ups and downs, and it's important just to stay positive. And we know we have a good car, we have good pace, and we're going to do a good job today. So yeah, we'll do our best and have fun out there. A good way to look at that, guys. The ups and downs of racing. Hopefully today's enough for Enzo Fittipaldi. O tubarãozinho Fittipaldi, Vitor. Pois é, larga também na sétima colocação, carro reintegrado, inteiro, bonito. Carro da HMD Motorsports, que não corre na Indy principal. Teve uma participação no Caterham Leg, mas em associação com a Foyt. E o Thiago explicou bem. Uma temporada boa do Enzo, mas sobretudo, considerando sempre que o vencedor leva uma bolsa de $1 milhão, geralmente, e nos últimos anos tem sido uma constante, o líder, o vencedor do campeonato, acaba correndo na Indy em 2025. É um ponto primordial para o Enzo pontuar bem nessa prova, considerando que o líder Nikita Johnson não fez tantos pontos ontem, não há um líder muito destacado como houve em tempos anteriores, então se manter ali entre os primeiros. O Kuhartik não é um piloto, por exemplo, brilhante, a sopa de letrinhas, como diria o Marco Antônio, grande narrador dos tempos de vôlei. O Kuhartik não faz uma temporada que fala, nossa, o Kuhartik está ali brigando pelo campeonato. Mas mesmo assim ele vai fazendo os pontos dele aqui e ali e está em segundo. Então é importantíssimo que o Enzo faça bons pontos para se manter na luta pelo título. Tanto que nós vimos ali aquela diversidade de vencedores, né? O Kuhartik é um dos pilotos que venceu. Mais nublado hoje, um pouco mais em Elkhart Lake, em Wisconsin. A gente vê a temperatura da pista, temperatura ambiente 71 graus, são 71 graus Fahrenheit. Convertendo para 21,6 graus, quase 22 graus Celsius. Temperatura da pista, ela está nesse momento em 96 graus Fahrenheit, significam 35 graus Celsius temperatura da pista. Você ao vivo com a gente em todo o Brasil, nessa rodadinha dupla Indy Next, Fórmula Indy, tudo pronto para a largada. Vamos começar mais uma etapa. Detune Johnson na fila. Boa sorte pro Enzo, boa sorte pro Nick. Você ao vivo com a gente em todo o Brasil. Prepare-se, vamos nessa. Esfregue suas mãos. Vai começar mais uma etapa da Indy Next, categoria de base da Indy. Vamos para o começo de prova. Vamos para a bandeira verde. O argentino Detune larga muito bem mais uma vez. Johnson tenta pegar ali o vácuo, de olho no que pode fazer o Enzo. O Enzo vai bem por dentro, de novo faz a manobra ali no meio. O Enzo fica encaixotado, vai contornando a primeira curva. Não foi uma boa largada do Enzo, mas pelo menos termina ali a primeira curva, vai tentando o ritmo, ganhar mais posições. Segue ali Detúlio, Johnson, por fora Enzo, já tenta ganhar mais uma posição ali o Enzo, a confusão na frente do brasileiro, 4 carros se esparramam. 4 carros entre o Hildes também ali envolvido na confusão. Eu vejo que também ficou o carro do Josh Pearson. O Enzo agora avança, tenta achar um espaço. Enzo pode ir para quarto. Enzo vai colocar o carro por dentro, valendo a quarta colocação. Capricha Enzo, segura carro, vem no alicate, vem ali, perde um pouco de tração, é quarto Enzo. Vai fechando, a curva é dele. Bela largada do Enzo. Bela largada do Enzo. De novo, vem para a quarta colocação. O brasileiro começa bem a prova, Vitor. Pois é, Thiago, ele fez um movimento até similar ao que vimos ontem, né? Ele estava ali no canto, de quem olha pela câmera da televisão, no canto esquerdo, e veio aqui para o meio, não acabou acertando ninguém, perdeu algumas posições, mas aí é aquela coisa da inteligência. Você vê que os seus companheiros, os seus rivais vão começar a perder posições, e aí ele que estava numa 10ª posição, aparentemente, já sobe para quarto. Lembrando que as provas que ele venceu, ele largou bem atrás, então vai capitalizando realmente na largada. O Enzo, o Nick Monteiro é o 18º colocado, também ganhou outras posições do brasileiro do carro número 4. Você segue com a gente, Indy na ESPN, estamos aqui junto, Reginaldo Marques, o nosso casal favorito aqui, Luiz Andrade, acompanhando ali a prova também. Já devia fazendo o quê, Vitor Martins? Ah, não é possível, churrasquinho. Total.
Aí vem o Detúlio, o piloto com o maior número de pole positions na temporada. Absurdo, rápido o Detúlio, que é apenas o 6º colocado no campeonato. Vem ali brigando com o Johnson, com o Nannini e também com o Enzo. Enzo 2.3 atrás. O Murray ganha a posição do Kaminski e ali a briga do próprio brasileiro, do Nick Monteiro, brigando ali com o número 45, disputando posição com o Jack Beaton. Tá aí, ó, o Enzo já abre em relação ao Roy e o Taylor, que estão se catando ali atrás. O Roy perde a posição, avança o Max Taylor. Foi bem pro começo de prova o Max Taylor. Vamos ver de novo a largada aqui, ó. Você vê a confusão ali do Hiltz bem na frente do Enzo. É o Pearson. Bateu na traseira de um piloto, Thiago. Aí, como ele bate na traseira de um piloto e já tem um escapando, pode ser que o piloto que estava à frente, e o Pearson era uma grande ameaça para a corrida de hoje, hein, Thiago? Fez muito bem, olha a tentativa. Ó, o Nannini para cima do Johnson. É o Nannini para cima do Johnson, companheiro de equipe para o Enzo, isso é bom. E olha como vem rápido o Taylor. Olho no Taylor porque é um piloto rápido e bem ali o Nannini. Nannini, que ontem conseguiu o pódio, foi o 3º colocado, vem para cima do Nikita Johnson. Ó, e ficar de olho no Max Taylor. A Andretti, a gente sabe que é uma equipe que tem sempre um acerto bom para essa etapa, para essa pista. Venceu há 2 anos atrás com a James Chadwick. Ano passado deu vitória brasileira aí, deu vitória de Caio Collet. De olho nesse carro número 28 de Max Taylor, Vitor. Andretti andando muito bem ao longo do final de semana, e aí olhando para frente o Enzo tem uma preocupação ali com o Nannini, que parece muito rápido. A questão é que o Nannini não é muito consistente. Nikita Johnson vem perdendo posições, não faz um final de semana muito rápido, o líder do campeonato, então o Enzo pode avançar ali, e considerando que você falou agora do Detúlio. Detúlio vem coletando uma série de pole positions, mas não consegue converter em vitórias. Então, há uma possibilidade do Enzo aí avançar e ganhar posições, mas de novo, como você falou, tem de olhar para o Taylor. Que vem grudado no brasileiro, vem montado no brasileiro. Ali o Max Taylor, o líder do campeonato é o Johnson, que é o 3º colocado. E ó, olha só, o Pearson voltando ainda no mesmo giro dos líderes. E aí o Max Garcia brigando ali com o Miles Rowe, perdão. Aí Max Garcia coloca por dentro, o Miles Rowe fecha, acho que teve um contato ou muito perto de um contato, hein? Parece que tem toda a asa. Eu achei. Vamos ficar de olho aqui, de novo vai mergulhar o ataque, vem aí o Garcia, vem mais gente chegando. Chega pra disputa, já monta também. Uou, Cullen! E olha a pressão ali do Taylor pra cima do Fittipaldi. O Taylor chegou a passar o Enzo recuperou a posição. Galera, com a gente aqui, o Beto Monteiro, piloto que corre na NASCAR Brasil, que também você acompanha com a gente aqui na ESPN, corre também de truck, tá ligado aqui conosco. Ele que também acompanha bem ali o Nick Monteiro nas etapas e disse que o Detúlio vem para a vitória hoje. E passando, turma embarcando no carrossel. Vamos dar uma olhada na repetição. Aí é muita gente, é Garcia, Cullen, o sopa de letrinhas, o Roy e o Murray ali. É T-Mac, né? T-Macão. Vamos, T-Macão da massa. Aí o Garcia, vamos ver se teve um toque. Ah, teve, ó. Teve, entortou realmente ali a asa do Max Garcia. O Garcia tá em todas e ele é o nosso cameraman. Cadê as câmeras on-board para ver tudo isso? Será que não colocaram a... Ó, a gente vê o líder da prova de tudo para colocar uma volta no Pierce. Não é uma briga por posição. O Josh Pearson tá tomando uma volta do líder da prova, o Detúlio. Lembrando que assim como na Fórmula Indy, o líder não tem a vida fácil, não tem que encarar um retardatário. Abre quase um segundo para o Nannini. De olho nesse trecho mais rápido, que é onde pressiona mais o Taylor em relação ao Enzo. Volta 4 de um total de 18. A prova de ontem foi uma prova de 20 voltas. Hoje uma prova de 18. De novo ali o duelo que você vê do Ether com Stati. Beaton deu uma erradinha, ele tocou a roda na grama. Já colam mais outros dois competidores. Vamos dar uma imagem recuperada. Aí é o Garcia brigando com o Nils Cullen.
Assim que o diretor soltar a imagem, a gente vai ver de novo aqui o Garcia e vai voltar para aquele toque do Garcia com o Miles Rowe. Lembrando que a TV dos Estados Unidos, que gera a transmissão para a gente, está no intervalo comercial nesse momento. Por isso que algumas imagens frisadas, outras em câmera lenta, algumas de marcha ré. Mas estamos aqui acelerando de novo com o Marcos Bergamin já ligados conosco. Também lembrando, já Indy na ESPN, hein? Indy na ESPN daqui a pouquinho para você às 3 da tarde. Grande prêmio de Road America. Tiago, se você observar, a gente falava do live time ontem, só ver a aproximação aqui. Só informando aqui, o Taylor ultrapassou o Enzo. O Taylor passa o Enzo, tem ali o retardatário. O Max Taylor é o quarto colocado, Enzo cai para quinto. Exato. Você vê na tela que o 17º colocado aparece Sundaramorph, com o carro número 15, né? Sim. Se você olha aqui para o nosso glorioso live time, é um outro piloto, Nicolas Stati. Não é que é a abreviatura, estamos loucos. Para Nicolas Stati é o piloto 15, um piloto nascido na Austrália. E o nosso glorioso Sundaramorph, que já é conhecido. O Sunda. O Sunda é um piloto americano de origem indiana. Então nós não sabemos, na verdade, quem é que está correndo no carro número 15. Olha, eu diria para você, Vitor Martins, que é o Stati, porque no grid de largada oficial tá o Stati. No Spotter Guide, que tem as pinturas dos carros, também tá o Stati. Então eu acho que é o Stati. Pode ser o Sunda? Pode ser o Sunda. Pode. Ainda bem que ele não tá ganhando a prova. Já pensou se a gente narra um cara que tá ganhando a prova e não tá ganhando a prova? Ó, já o T-Mac vem para cima do Enzo. Aí o T-Mac vem, faz a ultrapassagem, Enzo cai para o 6º lugar. Muitos pilotos fazendo um avanço. Aí o Murray para cima do Miles Rowe. Trava ali o Enzo. Tenta acompanhar, trava também de novo. Olha, vai tomar o troco do Miles Rowe. Briga Murray e Rowe, que vale o 7º lugar. E o Detúlio vai abrindo 2.3, buscando converter mais uma vitória pela 2ª vez na temporada. Mas você falou bem, realmente tá o Sunda ali, ó, o Sundaramorph. No carro 15, o Correia passa, pronto, já tirou ali o Romanuel Correia, que largou junto com o Enzo ali, o Correia. Perdeu várias posições o Correia. T-Mac já ganhou 11 posições desde o começo da prova. E aí os que mais perderam posições vêm ali do lado, o Miles Rowe de novo. Brigando com o Seb Murray. E chega o Kaminsky para a briga também. Infelizmente o carro 15 do Sunda Stati está caindo de posições. Estou preocupado, Thiago. Aliás, se abandonar, talvez a gente consiga entender quem é que está guiando esse carro. Exato. Mas olha já o Detúlio Rowe, pode vir uma bandeira amarela. Tem cara de amarelo, hein? Tem cara de amarelo. O carro número 8 do Rowe fica atolado. James Rowe veio amarela. Acaba com a vantagem do Detúlio para cima do Nannini. O Enzo em 6º. E James Rowe, será que foi sozinho ou será que teve um toque amigo? Tá atoladinho ali o carro do James Rowe. Primeira bandeira amarela da tarde. Já está lá em frente. Não tivemos imagens para saber de fato o que aconteceu. Você vê ali, tem Ganassi Racing, sim, piloto da Ganassi que volta a ter uma equipe na Indy Next, na categoria de base. Havia anos que não fazia isso, né? Mas até por conta da Ganassi não ter mais aqueles 5 carros que tinha na categoria principal, resolveu ali ter a operação na categoria de base. Mas digamos que os 3 pilotos que correm nessa categoria de base não correspondem à Ganassi principal. E também está um pouco abaixo do nível da Ganassi, sim, que estamos acostumados. Se o Chip Ganassi precisar olhar para alguém vai substituir. Não, nem mais nunca. Ontem foi o Bryce Aaron, né? Sim.
Mas sobre isso, Vitor, você comentou também aqui em relação à dança das cadeiras. Claro que a partir das 3 da tarde, na transmissão da Fórmula Indy, vamos explorar ainda mais a questão da dança das cadeiras. Tem muita gente boa circulando que poderiam mudar de equipe na Fórmula Indy. 3 da tarde vamos falar ainda mais, mas focando aqui na categoria de base, Vitor, quem são os mais cotados para subir? A gente já viu que o James Rowe não é um dos mais cotados, mas tem gente cotada para subir ano que vem, além do Enzo, que você comentou também. O líder do campeonato, Nikita Johnson, tem alguma observação de chefes de equipe no sentido de que ele pode ser o novo garoto brilhante do automobilismo americano, mas não diria que se ele vencer o campeonato, se ele não vencer o campeonato, ele terá uma chance no ano que vem. De novo, quem vence o campeonato tem uma bolsa de $1 milhão, geralmente passa para a categoria principal, é o que tem acontecido nos últimos anos, mas eu entendo que aí é uma questão de pegar uma vaga que esteja sobrando numa Foyt, numa Dale Coyne da vida, se os pilotos que estiverem nessas equipes não renovarem o contrato. O Coulthard faz uma temporada, não é brilhante, mas tem segundo no campeonato. Não se ouve falar dele, por enquanto, Thiago, mas é bom dar uma observada, porque caso ele seja um Oriol Serviat da vida, que ganhe um campeonato sem vencer nenhuma prova, em algum momento ele vai ter que aparecer lá. Mas, de novo, não é algo concreto para esse momento. Enzo Fittipaldi, sim, até pela relação que a gente tem de 2 chefes de equipe brasileiros, Tony Kanaan na McLaren e Hélio Castro Neves na Meyer Shank. O carro do Nolan Siegel não continua na mão do piloto em 2027, então tem uma vaga ali na McLaren. O Enzo não é teoricamente o favorito, até porque tem Leonardo Fornaroli como piloto reserva da Fórmula 1, e se eventualmente não conseguir uma vaga na Fórmula 1, ele fica livre ali para negociar com uma equipe da Indy, que pode ser eventualmente a própria McLaren. Então o Enzo corre por fora, por ali. Mais uma vaga duas vagas na Meyer Shank devem ser abertas, porque Felix Rosenqvist negocia a sua provável saída e deve ir para Andretti. E o Marcus Armstrong, o que seria uma surpresa, aguarda um determinado movimento que aí depende de uma série de questões. Opa, peraí, desculpa aí, ó. Copa do Mundo da Velocidade, colocaram a Itália ali, hein? A Itália? A Itália não tá na Copa do Mundo, hein? Enfim, foi só uma observação ali, junto com o Sunda no grid. Você sabe que eu, essa semana, fui a um restaurante, a um bar, e aí eu fiquei feliz porque o bar tinha lá uma série de bandeirinhas, tinha da Dinamarca. Eu fiquei realmente feliz. Sempre vou voltar a esse bar. Onde é que eu estava mesmo, Thiago? Você estava na questão da Meyer Shank, que vai trocar os seus 2 pilotos. Perfeito, obrigado. E aí depende muito do Scott Dixon, o que ele vai fazer da vida. Se ele abrir uma vaga na Ganassi, deve ir para Marcus Armstrong. Se ele continuar na Ganassi, o Armstrong deve procurar uma outra equipe, que é curioso. Faria muito sentido se ele ficasse como o primeiro piloto da Meyer Shank. Seja como for, abre uma vaga interessante de uma equipe que ganhou 2 500 milhas em Indianápolis nas últimas 5 edições. E por fim, Miles Rowe vai fazer um teste na Penske. Vem relargado. Vem relargada, a pista está muito suja ali atrás. Vamos de novo para a velocidade. Bandeira verde, zona de reaceleração, volta 7 de um total de 18. Lembrando que temos um limite de tempo, 50 minutos para a prova. De Tullio buscando a sua segunda vitória no ano. Já abre uma vantagem de 2 carros em relação a Nannini. E aí, a dança do vácuo ali brigando com o Taylor, o Timac e também ali o Enzo. Olha que passão do Seb Murray para cima do Miles Rowe. O Murray achou um espaço, achou uma velocidade tremenda. Johnson perde tempo. Também chega ali para brincar o Kaminsky. O Rowe foi ultrapassado como se fosse, sei lá, uma prova de multiclasses ali. Era como se um protótipo passasse um GT. Trava ali o Coulthard, que defende o Enzo, esparrama um pouco. Tem mais gente escapando. É o Nannini escapando. O Coulthard perde. O Enzo aproveita. Ganha posição o Enzo. Gurchak fica para trás. Fica perdidaço. Olha só que relargada. Como uma relargada muda completamente o cenário da Indy. Olha o momento. Tem gente que tá passando reto ali. De Alba, Aran. Enzo volta para a 5ª posição, Vitor. Você sabe que a relargada chama amarela. O pessoal aí tá abusando um pouco, todo mundo andando junto, tentando ultrapassagem por fora, escapando.
E o pior aconteceu para o Coulthard, que poderia ser o terceiro colocado, e no final agora é o oitavo. Sonhou com o terceiro, acordou em oitavo. Mas segue muito forte ali, bem, o De Tulio. Vamos ver de novo a repetição. Olha só como travou o Max Taylor. E não, ficou sem espaço ali o Coulthard. E aí foi esperto ali o Enzo, que não tá com o melhor pace, é verdade, mas está sobrevivendo. Brigando agora com o Taylor, com o Johnson, minimizando pontos em relação ao Johnson. Monteiro volta para a 18ª colocação, o outro brasileiro, Nick Monteiro, no carro número 4. Esse R que você vê ao lado dos nomes dos pilotos é R de Rookie, que significa novato. O Sabe Murray, que foi ultrapassado pelo Rowe na volta anterior, ele que ultrapassou na relargada, passou de novo ali, ó. O Rowe está com dificuldades nessa curva 1, hein? E é uma curva tão importante, uma curva fundamental, a curva 1. 1.1 já abre De Tulio em relação a Nannini. Nannini, para os fãs de velocidade mais antigos, devem lembrar de Alessandro Nannini. O pai do Matteo Nannini é primo do Sandro Nannini. Tem mais gente esparramando lá atrás. É o Coulthard, ficou brigando ali com o Rowe. Olha só como fica no passo, repassa e chega também ali o Kaminsky. O Rowe, que é um baita piloto de circuitos ovais, nos mistos sente um pouco mais. Mas como disse bem o Victor Martins, fará um teste com a Penske. Ele que é membro de uma academia de pilotos que também foi feita pelo Roger Penske, que é a Force Indy. Aqui, 2 semanas atrás, em Illinois, venceu a prova largando na 24ª e última colocação. Nunca um piloto largou tão atrás e venceu uma prova na Indy Next, que antigamente era conhecida como Indy Lights. Temos ainda um pouco mais de push to pass. O De Tulio tem 34 segundos de push to pass, o Nannini tem 28. São 50 cavalos a mais de potência que você tem no push to pass. Olha, 4 top 5 para o Sandro De Tulio, piloto de origem argentina. E tem 7 pole positions em 10 etapas. E a equipe falando para ele, ó, economiza um pouco o push to pass. Enzo, 5ª posição. O T-Mac já vem ali para o 7º lugar. Passou o Kaminsky e o Rowe. O Rowe é ultrapassado agora na briga. E atrás aí é briga de facão. É o Aaron, o Scotto e o Missig. É o Missig, Vitor, o 15, viu? Eles inventaram o Sunda na corrida ali. Ou é o... assim, até a asa traseira está escrito Missig. No 15? É no 15. Ué, mas o Missig é o 48. Deixa eu ver aqui. É verdade. Vamos mandar um e-mail para contato@indy.com para a gente entender quem está correndo nesse carro. O pior é que não acontece nada com ele, Thiago. É, não acontece nada. Pra gente poder, ele rodou, ele provocou a bandeira amarela, nada. Olha, tem 2 carros com Missig no grid, o 15 e o 48. Olha o Nick Monteiro. Ó, atrás vai dar pra ver agora. Não deu pra ver. É o carro de trás do carro número 4 do brasileiro. Muito bom. Thiago Alves, com informação ao nosso esporte, depois da bandeira amarela no futebol, o Alex Palou vai fazendo 3-0 no Yazid Al-Radi. Ó, e tá, dá pra ver Missig, ó. Tá Missig no carro. É, deve ser o Sunda então, viu? Enfim, maravilha. É informação extra pra você que nos acompanha aqui na corrida. Já abre ali o De Tulio. E o Beaton. O Beaton vem vindo atrás. O Miles Rowe perdendo mais posições. O Rowe com dificuldades nessa curva número 1. Vem brigando ali com o Cullen. Alba Correia atrás. O Manuel Correia, que correu na Fórmula 2 e estava naquele acidente forte que nós tivemos, até trágico, que nós tivemos em Spa-Francorchamps há uns anos atrás.
que acabou causando ali o falecimento do Humbert. Olha o carro do Maurice Rowe perdendo pedaços ali. Quase Cadillac da Indy Next. Vai se desfazendo. O Antônio Hubert, que acabou falecendo naquele acidente em 2019, foi abatida junto com uma Juan Manuel Correia. Os dois foram envolvidos naquele acidente. O Correia passou meses no hospital tentando se recuperar. Até psicologicamente depois foi difícil voltar para o automobilismo europeu. Voltou a correr na Fórmula 2 e agora tenta. Tanto que, eu não sei também se é uma questão... é muito comum, inclusive, no automobilismo americano, né? Você tinha o Ernesto Viso, que na Indy virou AJ Viso. Você tem o Rinus VeeKay, né? O VeeKay é uma abreviatura de Van Kalmthout, que para o americano é difícil dizer, então eles vão meio que abreviando. A gente vê que o Correia está usando JM Correia no automobilismo americano e não Juan Manuel. Fábio Martins está com a gente, o Diógenes também, a turma toda participando. Indy na ESPN, às 3 da tarde. Tem mais ação para você. Às 3 da tarde, o Grande Prêmio de Road America. Fórmula Indy. Palou, Newgarden, Pato, Caio Collet, Scott Dixon. As grandes feras do automobilismo dos Estados Unidos acelerando para você. E à tarde, também, 4 da tarde, 5 da tarde, você vai ver no Disney Plus a etapa da NASCAR com o Luiz Carlos Largo e também com o Pancho Favoreto. 5 da tarde, a prova na base naval de Coronado. Teve panca nessa pista, viu? Todos os acidentes nós tivemos nesse circuito. Olha ali a briga na frente do Enzo. O Enzo que é sexto colocado. O T-Mac indo pra frente, brigando ali com o Max Taylor. Vai tentar dar um X. Olha o Taylor, fecha a porta. Enzo tenta observar a bela manobra do T-Mac. Muito bem ali o T-Macão passando a ultrapassagem. Tá ali o Enzo em sexto, o Nick Monteiro é o 17º, deu mais uma posição ali o Nick Monteiro. A gente vai vendo na cronometragem ali, ele passou os dois Missigs, o Nick Monteiro. O do 48 e o do 15. Tô mandando uma mensagem aqui via Twitter para a Midnext, perguntando quem é o 15. Mensagem de respeito. E aí vem agora o Enzo, tentando aproveitar o embalo para cima do Max Taylor, piloto da Andretti. Volta a 12, o Deturo já abriu 1.6. Ficar de olho também ali no Seb Murray, que vai muito bem no primeiro setor. Mas nublada a pista hoje, hein? E isso é importante, hein, Thiago? Porque nós vimos ontem a declaração do Pato Howard. A gente viu o tempo inteiro a pista ensolarada e tudo mais tal, embora não tivesse tanto calor, mas aí os pilotos não entenderam muito bem o funcionamento dos pneus, alegando que os macios funcionam tanto quanto os duros. Aí não significa que funcionam bem em ambos os carros. Então vamos ficar de olho para a corrida principal. Olha o Enzo tentando já esboçar uma ultrapassagem, a câmera não mostra, mas o Nick Monteiro e o Missing estão se pegando, então não passa ou repassa o tempo todo. Com certeza é um dos Jordan Missing atrás do Nick Monteiro. Ou é o Missing original, ou é o Stat, enfim. Tá ali na briga. Aí segue o Enzo de um lado para o outro. Olha ali o Beaton brigando com o Murray. Travou as rodas. O Beaton, um dos novatos. Fecha bem ali, trava. E olha como já traz de novo o Kaminsky. Briga interessante, Indy Next, sempre com boas provas. Você sabe, a maior e melhor cobertura da Indy no Brasil é aqui na ESPN. O Disney Plus, o Plano Premium, todos os treinos, sessões classificatórias, corridas ao vivo da Indy Next. Também todos os treinos livres da Fórmula Indy, além das provas, das transmissões e do quali em português para você. E o Beaton segue na briga. Time ganhou 12 posições. Detúlio vai mantendo a liderança. E olha o Enzo. Olha o Enzo. Veio no embalo. Vai tentar fazer ultrapassagem por fora. Vale a 5ª posição. Vai ter que dar o X. O Enzo tenta engatilhar. Briga lado a lado. E agora? E agora? Lá vem o Enzo.
belo duelo. Aí é complicado vir por fora. Defende bem o Max Taylor. Vai mergulhar o brasileiro. Pior que traz com ele o Seb Murray, que faz muito bem esse setor. Foi pro ataque o Enzo e ficou um pouquinho para trás. Agora começa a dança da minhoca de vácuo ali. O Max Taylor. Gastou bastante push to pass. Olha, o Murray é impressionante. Como esse Seb Murray vem rápido nesse setor. E dá pra ver que ele tem pouca asa, Vitor, porque deu pra ver como o Murray tá bem mais estreito as letras ali do Murray. Toma a posição do Beaton. Tem velocidade em reta, mas chega em curva, né, Thiago? Fica um pouquinho mais complicado pra ele. Tá tuchando, botando push to pass ali o Enzo. Vai tentar por fora, bela ultrapassagem. Bem agora o Enzo, tem que segurar na frenagem. Tem que segurar na frenagem. Lá vem Enzo, quinta posição, importante. Líder e vice-líder no campeonato nesse momento à frente dele na prova. Todo ponto é importante, minimizar prejuízos. Segura bem ali o Enzo. Atrás, o Monteiro brigando agora com o Coreiba. A câmera não mostra, mas aquele pelotão ali perto do 17º tá muito divertido, viu? Tá muito divertido. Missy, Coreiba, Monteiro e o Sunga, ou o Stat, estão ali se pegando o tempo todo. O Missy agora perdeu 2 posições. Deve estar muito legal essa briga, viu? Agora o Taylor e o Beaton. Taylor por dentro, Beaton por fora. Seb Murray também só observando isso. Chega o Kaminsky também chega, mas não passa ninguém. Murray e Beaton se ultrapassando. Miles Rowe é o 10º. 4 voltas para o final. Lá vem de Túlio. Monteiro agora 16º. Olha aí, Nannini e Johnson. Na verdade é o Kuchar. Passa o segundo colocado no campeonato. O T-Mac vem ali para ultrapassagem. Passa o Nikita Johnson. Opa! Olha, soltou aqui a confusão. É a bandeira amarela o Kaminsky. Vinha tão bem o Kaminsky. Olha só, aproveitando as ultrapassagens. Bandeira amarela, agora bandeira amarela total na pista. Vitor, o T-Mac pode vir para a vitória, hein? Eu ia falar exatamente isso, Thiago. Não tivesse perdido as posições ali no começo da largada, que ele estava lá almejando o terceiro, caiu pro 8º e foi remando, até chegar de novo ao local desejado. Imagino que vai ser uma bandeira amarela rápida, só retirar o carro ali e encostar sem ter problema. Vamos ver o que aconteceu. Ah, não é possível. Foi sozinho? Ele fez um movimento para tentar passar por fora, resolveu pegar o vácuo de volta e me parece ter batido no muro ao tentar pegar o vácuo de volta. Está sob revisão o Kuharczyk. É ele mesmo. Me parece que aconteceu isso. Acho que não vai ter nenhuma câmera que vai conseguir pegar exatamente o momento. A primeira foi a que melhor conseguiu observar, mas ele tentou pegar o vácuo e tudo mais e veio para dentro e me parece ter ou batido na traseira do rival ou ter batido no muro interno. E o Kuharczyk vai ter uma grande chance agora de tentar atacar pela vitória, faltando pelo menos 2 voltas. Me parece ter o melhor carro dentre eles. E aí faz uma diferença o Kuharczyk. Ele fez a volta mais rápida da prova no giro anterior. 1:53. Cadê aqui? Atualizando. 7. 1:53.7. É muito volta mais rápida em relação a qualquer outro carro. Para ter uma noção, a melhor volta do Enzo, 1:55.4. Ele foi quase 2 segundos mais rápido que a melhor volta do Enzo. A segunda melhor volta da prova é 1:54.5 do Túlio. Ou seja, ele foi 8 décimos mais rápido do que a melhor volta da prova até então. O T-Mac Kuharczyk. Então ficar de olho que ele pode. Vai ser
cenário mais apertado, uma volta para o final. Lembrando que a volta é muito longa aí em Elkhart Lake, são mais de 6 km de pista. Então, dá tempo de ter relargada, teremos. Agora para 2 ou para 1 volta. Indy na ESPN, seguimos juntos comigo, Thiago Alves, com o Vitor Martins. E o Vitor Costa está aqui com a gente, olha só. É o Stat no 15. O pessoal da Kutik Motorsports colocou o Stat. Muito obrigado. Ó, o automobilismo Depré, além da Itália, a Irlanda e a Polônia apareceram naquele gráfico da Copa, eles também não estão na Copa, é verdade. A Ana Ribeiro pergunta como se pronuncia o piloto do carro número 15. A gente precisa saber primeiro quem que é o piloto do carro número 15. O Márcio Brito falando por que a Indy Next não utiliza o Aero Screen ou o halo. É verdade, não utiliza porque é um modelo mais antigo de carro. Na verdade, ele utiliza... não tem o Aero Screen, que é igual ao da Indy, né? É, a categoria de o halo, base... na verdade, exato. Até na mudança que teve, né, da Indy Light para a Indy Next, a categoria de base preferiu seguir o padrão FIA, utilizando o halo, enquanto a principal e ainda deve seguir com a Aeroscreen mesmo na virada de chave em 2028 com o novo chassi da Lara. E o James Azevedo, estava sumido, tá aqui. Comentando de outros nomes, que nem o Alex Zanardi, que era o Alessandro Zanardi. E o Jared Janis, que era o Jaroslav Janis. Esses nomes abreviados. O próprio Castro Neves também, né? O Castro Neves acabou ficando junto, porque o Castro Neves do Elinho, ele é separado. É Castro Neves, não é Castro Neves. E mesmo a Bia Figueiredo, que correu como Ana Beatriz. Também. O Emerson como Emo, né? Embora uma abreviação, mas o pessoal tinha ali uma mudança no tratamento. Embora Emerson não seja tão difícil para um americano dizer, mas você tem uma adaptação das nomenclaturas, né, dos nomes de pilotos quando vão para o automobilismo americano. Ó, a relargada vai ser para uma volta, hein? Relargada para uma volta na Indy Next, destacando que 3 da tarde vamos acelerar com a Fórmula Indy, a categoria principal. Pole de Alex Palou. Caio Collet largando na sua melhor posição no grid, vai largar em 8º. Caio Collet depois de ser 9º na tomada de tempo. Ó, já a sinalização de verde na próxima, ou seja, vai ser um shootout aqui, uma para o final teremos de bandeira verde. E vamos ver se o De Tullio consegue converter em vitória. Duas etapas em Road America, em Elkhart Lake, a Spa-Francorchamps dos Estados Unidos. Circuito com 6.437 metros. A pista de kart que a gente vê ali em algumas imagens tem 1,3 km. Opa, atenção. You've got the most push to pass of anybody, so we're in a really good position here. Timek obviously on the button has a fast lap right now, but your pace was good, dude. You don't need to do anything. A equipe informando que ele é o piloto que tem o maior número de push to pass, são 34 segundos. O Timek tem apenas 2 segundos, o Enzo tem 3 segundos de push to pass. Mas você vê o interessante do rádio não foi a preocupação com o Nannini, foi com o Timek, o Hart, que está em terceiro. Então o aviso está dado, meu filho, ele está andando 8 décimos mais rápido, vai vir uma relargada para uma volta, só tome cuidado e use o push to pass. Nick Monteiro na 15ª colocação, outro brasileiro no carro número 4, buscando repetir o seu melhor resultado na categoria, que foi um 14º lugar. Também o novato, o Nick. Tudo pronto para essa relargada, será uma volta para o final. Daqui a pouquinho, 3 da tarde, é a vez da Fórmula Indy.
Olha, se o Nannini conseguir ganhar a prova, ele vai ser o 8º vencedor diferente em 10 corridas. Os pilotos com o maior número de vitórias na temporada... Aliás, é o Nikita Johnson com 2 e o Enzo com 2. Tudo pronto para a relargada. Tenta dar o pé agora como pode. O Detúlio, vamos para a relargada, vamos para a bandeira verde. Uma para o final. Uma para o final em Road America. Olha a pressão do Kurchak ali para cima do Nannini, antes da linha de chegada. Bandeira verde, bandeira branca, uma para o final. Enzo também vem na briga. Olha o Enzo bem. Enzo tenta ganhar a posição do líder do Johnson. Perde a posição, na verdade, para o Taylor. Olha, esse Taylor tá rápido. O Taylor vem bem rápido nesse trecho. Teve um toque ali atrás. Enzo cai para sexto. Max Taylor, a briga do Rowe, fechando o Beaton, fechando o tempo. O Nick tenta ganhar a posição do Scotto. Briga por tudo quanto é lado. Volta ali no computador o Enzo para a 5ª posição. Beaton e Correia. Passa o Enzo de novo. Não conseguiu frear ali o Max Taylor. Enzo sendo pressionado. Vai defender a frenagem. Travou tudo o Nannini. Trava tudo o Nannini. Detúlio vem para a vitória. Nannini segura. O Enzo foi lá para fora. Na hora de tracionar, perde a posição ali para o Taylor. Vai brigar ainda até o final pela 5ª posição o brasileiro Enzo Fittipaldi. Todo mundo se pegando lá atrás da Indy Next. É o show do automobilismo do jeito que você gosta. E vem Detúlio. Vem Detúlio para a vitória. Vem segurando o Nannini. Nannini segurou muito bem ali, como pôde. Vem Alessandro Detúlio. Embarcando no carrossel. Pela última vez, vai entrar no kink. O Enzo vem pressionando o Max Taylor como pode. Detúlio, que tem 3 nacionalidades: Estados Unidos, Argentina, Itália, 20 anos de idade, recém-completados. O aniversário dele foi ontem. O piloto com o maior número de pole positions vem para sua vitória número 2 na temporada, para entrar na briga pelo título. Nannini segurando bem o T-Mac. Lá vem Detúlio, com todo o cuidado do mundo, para subir a reta principal. Vem ali brigando, Taylor ficou atrás. Taylor atrás, Taylor atrás, Detúlio vence em Road America. Vence Detúlio, Nannini, T-Mac. Enzo fechando na 5ª posição. A briga do Enzo com o Max Taylor, os dois estavam duelando, o Taylor foi lá para trás. Monteiro termina em 15º. E Enzo aparecendo em 5º, não deu para ver o que aconteceu nas últimas curvas entre o Max Taylor e o Enzo Fittipaldi. Ó, só dá para ver o Max Taylor indo lá para fora e terminou bem atrás o Max Taylor. Enzo fechando em 5º e o Detúlio vence, Vitor Martins. Uma grande prova do Detúlio, de quem não se esperava que tivesse um domínio tão grande pelo retrospecto na temporada. Largar na frente e completar na primeira colocação tinha sido algo muito difícil para ele. Primeira vitória agora, a segunda vitória, inclusive, né, dele na temporada. É uma temporada muito sortida em termos de vencedores, mas um impulso para ver se o Detúlio consegue converter nas próximas etapas eventuais pole positions para que ele possa arrancar e tentar disputar o título contra o Nikita Johnson, que termina na 4ª colocação, e o Kuhartik em 3º. Poderia ter sido melhor o Kuhartik, mas pelo menos tira alguns pontos do líder do campeonato. O Enzo termina numa 5ª colocação, que um carro não era tão bom como os demais ali da frente, maximiza o resultado em cima de um Taylor que erra na última curva e entrega o 5º lugar para ele. Soma pontos importantes o Enzo. O Nick Monteiro chega na 15ª colocação e olha só, o Stat, acho que é o Stat, chegou na 13ª posição com o carro número 15. Para quem está chegando agora e não está entendendo, aparece uma informação no live time, na tela aqui que você acompanha, né, daquela barra de cronometragem com o carro, e nos papéis aqui, nas anotações e no nosso computador aparece outro piloto no carro número 15. Que deve ser o Nicolas Stat. Enfim, vitória de Detúlio. Foi aniversário dele ontem. O Gladstone com a gente, a corrida tá legal, aguardar a principal. O Vander pergunta da NASCAR, vai Tubarãozinho, a NASCAR que vai correr numa base naval hoje.
Circuito que teve panca na truck, panca na categoria secundária. Ficar de olho ali, porque foram umas batidas feias que nós tivemos ali na base naval em Coronado, em San Diego. E aí vem ele, De Tullio. 7 poles, 2 vitórias. Tá ali a bandeira argentina com 3 estrelas. E dá pra ver 78, 86 e 22. Os anos em que a Argentina venceu a Copa do Mundo de Futebol. Poderia ter colocado 5 estrelas, 51, 54, 55, 56 e 57, os anos em que Fangio foi campeão mundial também. E lá vem Alessandro De Tullio, coloca o boné, sai do carro e faz a festa. Faz a festa Alessandro De Tullio. Piloto argentino, cumprimenta a família, a equipe. Good job, proud of you. Orgulhoso de você, bom trabalho. Eram mais... Ele cortou mais de 30 pontos nesse final de semana para o líder. E vem para a festa, vamos ouvir Alessandro De Tullio. Carro da AJ Foyt Racing. Olha só, Enzo vai para 26 pontos atrás, 45 atrás do De Tullio, Nikita Johnson, 8 de vantagem, Vitor. Por um Coulthard que vem fazendo realmente um campeonato. Ele não vence as corridas, não está ali brilhando o tempo inteiro, mas é o mais consistente dos pilotos nesse momento. É a grande ameaça para o Johnson. Fittipaldi sai no lucro no final de semana, 26 pontos são bem tirados. Vamos ouvir a Foyt vencendo agora prenúncio de algo. Tomara, eu gostaria. It's super special. I dedicate this one to my dad and Eu dedico isso ao meu pai. Hoje é o dia dos pais lá nos Estados Unidos, pais a todos. Precisava muito disso, usava ontem. Fizemos um trabalho à noite para fazer o carro ainda melhor para hoje e tínhamos que um balanço um pouco melhor que o time me deu. Agradeço a todos. Grande trabalho, estou muito feliz de conseguir essa vitória e converter uma outra pole. Eu sei que não convertemos tantas, é verdade. Feliz de conseguir isso. Seja boa sorte, Messi é o GOAT. Thank you. Congratulations, Alessandro De Tullio. De Tullio, vamos agora ao Nannini. Eu acho que o meu pódio hoje, seu melhor resultado na temporada. Finalmente, chegamos. Começo complicado pra gente. Não sei se não tinha velocidade para bater o De Tullio hoje, mas feliz que não foi tão ruim, segurei minha posição. Feliz a equipe, os patrocinadores. Que seja o primeiro de muitos. E aí, mais um de 16º para terceiro. Eu não sei. Fui pilotando e conseguindo fazer algumas coisas. Fiquei feliz com o ritmo do carro hoje. Talvez eu poderia ter ganho a prova, mas desapontar agora o T-Mac Coulthard. Grande trabalho que a equipe fez, me entregou um grande carro. Poderia ter vencido se tivesse largado antes 16º, poderia ter feito. Talvez, são muitos maybes, muitos talvez. Aí, capitalizando, somando bons pontos, o Coulthard. É isso. Ele falou alguma coisa sobre bicicletas ali, o Coulthard, que eu não entendi, mas...
Ao pessoal que nos acompanhou na Indy Next, obrigado demais pela companhia. 3 da tarde vem a Fórmula Indy. Vamos acelerar ainda mais, Vitor. Vamos comer aquele negocinho, um churrasquinho, uma pausa. 3 horas estaremos aqui para falar muito da Indy, do GP do Voo da América e do que acontece na Silly Season. Um abraço. Um abraço, fã da velocidade. 3 da tarde voltamos com mais ESPN, a gente vive o esporte.